Sabe aquele dia quando você acorda com dor de cabeça, ressaca e começa a lembrar o que aprontou na noite passada e pensa assim, putz, será que eu usei camisinha? Vamos falar sobre sexo seguro. Você já fez sexo sem se proteger? Já fiz. Já. Não, nunca. Já. Infelizmente já. Por quê? Sei lá, às vezes é a falta de consciência mesmo. Porque a pessoa que eu fiz eu conhecia e confiava. Com a minha namorada, que já conheci há bastante tempo. Na época a pessoa era confiável. Você acha que no casamento deve ser usado preservativos? Só no caso de querer evitar filho. Acho que... não sei, eu confio na minha esposa, eu não uso. Olha, pros casais que estão começando agora, sim. Eu acho que sim. Hoje, infelizmente, pelas circunstâncias que a gente vê, a quantidade de casos fora do casamento, eu acho que é importante, sim. E quem vai tirar as minhas e as suas dúvidas sobre sexo seguro é a psicóloga e sexóloga Márcia Eliane. Márcia, quais são as vantagens do sexo seguro? Além de evitar uma gravidez indesejada, ela protege quanto às doenças sexualmente transmissíveis. E se acontece o seguinte, eu tô transando e a camisinha rompe, o que eu tenho que fazer? Rompeu, interrompe a relação sexual, retira esse preservativo e faz a higienização do local. Mas essa higienização não impede que possa contrair doença. Eu tenho uma pergunta aqui do J. Ferreira, ele pergunta o seguinte, camisinha me faz broxar, como eu me acostumo com ela? Devo treinar em casa sozinho? É uma das saídas. No momento da masturbação, enfim, tá com o pênis ereto, vamos trabalhar por a camisinha. E também, se isso não resolver, procurar ajuda de um médico especializado, enfim, do urologista, ou até de um psicólogo. Pode ser uma questão emocional isso também. Então, eu tenho amigos que eles deixam de transar com medo de broxar na hora, porque sabem que vai ter que usar a camisinha. Tem algo mais psicológico? Também. Acho que está relacionado muito à virilidade do homem. E dentro do casamento, deve-se usar preservativo? Sim, protege de DSTs. E aquela velha tentativa de, na hora de gozar, tirar o pau da penetração para não engravidar, isso realmente funciona ou não? Tem riscos, e riscos altos. Pode acontecer uma gravidez. Porque às vezes já ejaculou o mínimo que seja ali que pode futuramente trazer uma gravidez. Tem quem fale que fazer sexo oral com camisinha é a mesma coisa que chupar bala com um papel. Quais são os riscos de uma pessoa realmente pegar alguma doença por sexo oral? Existe? Existe pelo contato de mucosa com mucosa, com secreção sexual, com líquido vaginal, e isso pode ocorrer sim. E um homem ou uma mulher pode pegar uma doença sexualmente transmissível se fizer sexo oral em outra mulher? E como se proteger no sexo oral feminino? Pode. Não tem como se proteger. A camisinha feminina, ela protege o interior da vagina. Então, já vão fazer um sexo oral, tá manipulando o clitóris ali. E isso, se tiver alguma doença ali, enfim, uma herpes, isso pode transmitir para quem está fazendo sexo oral. Vamos falar sobre camisinha feminina. Ela é pouco usada. Onde que eu posso comprar uma camisinha feminina, por exemplo? E quais são as vantagens e desvantagens dela? Camisinha das drogarias são difíceis de encontrar. Você encontra em sex shops, mas algumas drogarias ainda vendem, sim. E a rede pública também há uma distribuição. Isso não é muito divulgado, mas há distribuição. As vantagens dela. Ela pode ser colocada até 8 horas antes da relação sexual. Quando a mulher coloca a camisinha, ela está conhecendo o seu corpo, está se tocando, está sentindo as áreas de prazer naquela vagina. Isso é muito importante. Difícil falar em desvantagens quando se está falando de preservativo, né? Mas tem alguns incômodos, digamos assim. Durante a relação sexual, da penetração, enfim, todo um atrito, ela causa ruído e o valor dela. Geralmente, 2 unidades, enfim, que vem junto, chega a custar R$13. Sai bem mais cara que a camisinha masculina. Almeida Campos tem uma pergunta aqui, ó. Na suruba, devo usar a mesma camisinha? Como eu faço? Não. Enfim, como tá numa suruba, são várias pessoas. Tem que ficar trocando, cada pessoa troca. Cada pessoa troca. Deve ser meio complicada a situação.
A pessoa tem que levar um kit de camisinha. Um kit. Tira, vai penetrar em outro, mas sim, senão a transmissão, a pessoa, o homem que está fazendo não necessariamente, mas a mulher que vai receber essa penetração, então esse homem vai transferir doença de uma para outra. E se o cara tá lá fazendo sexo e o pau dele amolece e a camisinha sai, ele tem que colocar a mesma camisinha ou tem que trocar a camisinha? Troca a camisinha. É importante essa troca da camisinha. E ela, enfim, o pênis não tá mais rígido, pode acontecer alguma coisa e há uma grande probabilidade de romper essa camisinha depois. Então é melhor trocar. E o sexo anal, é obrigatório usar camisinha? Sim. O ânus é uma parte suja do nosso corpo e introduzir o pênis no ânus pode trazer várias bactérias, enfim, gerar muitas doenças a ponto de talvez ter que amputar esse pênis. Muito obrigado, Márcia. E se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco no contato@quebratabu.com.br. Conheça mais a gente no quebratabu.com.br. Falou! Segundo o Ministério da Saúde, 68% das pessoas sexualmente ativas já fizeram sexo sem proteção. Pelo menos metade dos homens e mulheres sexualmente ativos irão contrair ou já contraíram uma doença sexualmente transmissível. Camisinha de graça. Pegue a sua no posto de saúde mais próximo da sua casa.